Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal 66 Livros. Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Pessoal, neste primeiro vídeo, nós vamos estar falando a respeito de um assunto que muitas pessoas perguntam e às vezes as pessoas não sabem responder, né? E então nós vamos estar respondendo de acordo com a Bíblia. Não vamos responder aquilo que nós achamos, mas aquilo que está dentro da palavra de Deus. Tá certo? E a pergunta é a seguinte, muitas pessoas me perguntam, por que o crente não pode beber bebida alcoólica? Então eu vou responder de acordo com o que está na palavra, de acordo com alguns fatos que ocorreram devido ao uso da bebida alcoólica. Nesses dois pontos que eu vou estar citando aqui, falar especificamente do vinho, tá certo? Então vamos lá. Vamos responder a esta pergunta. Por que o crente não deve beber bebida alcoólica? A primeira resposta nós encontramos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 9, começando no versículo 20. Vamos lá. Vamos observar o que a bebida alcoólica fez na vida de Noé. Então vamos lá. Gênesis capítulo 9, começando no versículo 20. O título da palavra diz aqui, ó, Noé planta uma vinha. Para quem não sabe, vinha é plantação de uva. Versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu Noé do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Esse descobriu-se quer dizer que ficou nu. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. Aí, parando aqui no versículo 24. Então nós vemos o que ocorreu com Noé devido ao fato dele ter se embriagado com o vinho, né? Noé ficou nu dentro da sua tenda e ali acabou escandalizando ali, né, aos olhos de um dos filhos, tá certo? E aí mais para frente podemos ler ali o que ele houve. Ele amaldiçoou aquele que era o pai de Canaã, né, o seu filho, e abençoou os outros que vieram de costas para cobri-lo e não ver a sua nudez. Então depois é bom que continuemos na leitura para poder entender, mas então como nós estamos falando aqui do que faz a bebida alcoólica na vida daquele que a utiliza, nós vemos aqui com Noé. Noé é um homem que é amado por Deus, mas olha a falha dele por causa da bebida alcoólica, né? Por isso nós temos que tomar cuidado com a bebida alcoólica, evitar a bebida alcoólica. E uma outra passagem que fala também de uma coisa terrível, né, que houve por causa da bebida alcoólica, está também aqui no livro de Gênesis. Aí nós vamos lá no versículo 19 e começando aqui no versículo 30, que vai falar de Ló. Ló é aquele que foi ali mandado pelos anjos fugir de Sodoma e Gomorra, que foi destruída com fogo dos céus, né? Porque era uma cidade que estava terrível, o pecado ali estava de sobremaneira, de uma maneira que Deus já não suportava mais. Então, este Ló, que fala aqui, é o Ló que teve que sair às pressas com a sua família, cuja esposa, ao olhar para trás, virou uma estátua de sal. Então ele saiu e foi com as duas filhas, né? Foi com as duas filhas. Então olha o que aconteceu com Ló por causa da bebida alcoólica, né? Também o vinho. Então vamos aqui no versículo de número 30. E subiu Ló de Zoar, e habitou-se no monte, e suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna ele,
e suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que, em vida, conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite, e então entras tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. Aí eu parei aqui no versículo de número 36, tá certo? Então aí nós vemos 2 passagens no mesmo livro que fala a respeito da bebida alcoólica. O que ela trouxe para Noé por causa do vinho e o que ela trouxe a Ló também por causa do vinho, né? Lendo aqui adiante, como eu parei no versículo 36, é bom que vocês, tendo aí na mão a Bíblia, possa ler mais para frente e pesquisar os 2 filhos que nasceram dessas filhas de Ló, quem foram eles, né? Depois nós vamos fazer um vídeo também falando a respeito disso, tá certo? De quem foram os filhos dele. Os filhos que nasceram das filhas de Ló, de seu próprio pai, por causa do vinho, da bebida alcoólica. Então é isso aí, pessoal. Por isso, respondendo aí a pergunta, por que que o crente não deve beber bebida alcoólica? Porque a bebida alcoólica, ela é avalaçadora, ela destrói a vida do homem, destrói a vida da mulher. Quantos homens e quantas mulheres que nós vemos hoje jogados nas ruas, aí na sarjeta, por causa da bebida alcoólica? Perderam a família, perderam o trabalho e perderam até a dignidade por causa da bebida alcoólica. E muitos falam assim, mas beber uma tacinha só não tem problema. Tem sim, porque aquele que hoje se embriaga, aquele que hoje está viciado, jogado nas ruas aí, tendo a família destruída, tendo tudo na sua vida destruída, eles não começaram tomando uma garrafa nem um garrafão. Começaram tomando uma tacinha, oferecida às vezes por um amigo, por um colega. E então, não começaram em uma garrafa e um garrafão. Então, por isso, ao crente é bom evitar e fugir deste mal. Tá certo, pessoal? Então, mandem perguntas, enviem perguntas, podem enviar aí nos comentários perguntas, e nós vamos estar respondendo à luz da palavra. Nós não vamos estar respondendo daquilo que nós achamos, mas o que a palavra fala a respeito da sua pergunta. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e nos ajudem aí fazendo perguntas, deixando aí nos comentários, tá bom? Aceitamos críticas, aceitamos elogio, tá? Deixa um joinha aí e indique esses vídeos para os seus amigos aí para que juntos nós possamos conhecer um pouquinho melhor a palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, que Deus abençoe, fiquem com Deus.